Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto com mais de 3.000 anos. E olha, a ideia aqui não é olhar para ele como um documento religioso, mas sim como um código de leis. Um código fascinante, na verdade. Ele mostra pra gente como uma sociedade lá de trás pensava em coisas como justiça, comunidade e até dignidade humana. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que é que faz uma sociedade ser justa? Pois é, Deuteronômio 24, ele meio que tenta responder isso com um nível de detalhe que, olha, é de impressionar. A gente vai ver regras sobre tudo, desde economia até a vida em família. Para a gente entender bem o que estava por trás dessas regras, nós separamos tudo por temas, ok? Vamos começar com as leis do dia a dia, depois passamos para as regras de família e casamento, justiça na economia, a proteção dos mais vulneráveis e, no final, a gente amarra tudo com os grandes princípios que guiam esse código. Então vamos lá. Primeiro, as leis para o dia a dia. Como é que se organizava a vida comum das pessoas? A gente vai ver que isso ia desde a formação de uma nova família até questões de saúde pública. Olha que interessante isso aqui. A lei dizia que um homem recém-casado não precisava ir para a guerra ou cumprir outras obrigações públicas por um ano inteiro. Sabe por quê? Para alegrar a mulher que tomou. Isso mostra uma prioridade enorme na família, né? Era como um investimento social. A ideia era que a base da sociedade, a família, começasse de um jeito sólido, estável e feliz. E não era só sobre família, não. Tinha também regra para a saúde pública. Em casos de doenças contagiosas como a lepra, a ordem era clara: seguir à risca as instruções dos sacerdotes. Eles até citam a história de Miriam para reforçar o ponto. Funcionava como olha pessoal, isso é sério. Tinha um sistema, uma autoridade, e a ideia era que seguir as regras era para o bem de todo mundo. Bom, agora a gente entra num assunto bem mais complexo. Uma das leis mais específicas desse capítulo, que fala sobre divórcio e o que acontece depois. O processo era super detalhado, passo a passo. Primeiro passo: o homem tinha que dar um documento de divórcio para a esposa e mandá-la embora. Segundo, a partir daí, ela estava livre para casar com outro. Terceiro passo: vamos supor que o segundo marido também se divorcie dela ou morra. E aqui vem o ponto-chave. O primeiro marido estava proibido para sempre de casar com ela de novo. Mas por que essa regra tão restrita? O texto explica que era para evitar que a terra fosse contaminada. O que isso quer dizer? Parece que a intenção era impedir que o casamento virasse uma porta giratória, sabe? Algo que se faz e desfaz sem pensar muito. O divórcio era para ser um ato final, sério mesmo, um rompimento definitivo. Ok, saindo da família e entrando na economia. E aqui a gente vê uma preocupação muito, mas muito clara em proteger quem era mais vulnerável. Dá uma olhada nesse equilíbrio. De um lado, o que era proibido. Do outro, o que era obrigatório. Por exemplo, era proibido pegar uma mó como garantia de empréstimo. Proibido entrar na casa do devedor para pegar alguma coisa como penhor. Proibido ficar com o manto ou agasalho de um pobre durante a noite. E do lado das obrigações, tinha que esperar do lado de fora a pessoa entregar o penhor. Tinha que devolver o manto do pobre antes de anoitecer. E o pagamento do trabalhador? Tinha que ser no mesmo dia, sem atraso. É uma ética econômica bem clara. E essa frase aqui explica tudo, pois se penhoraria assim a vida. Pensa bem, por que não podia pegar uma mó como garantia? Porque a mó era a ferramenta para fazer pão, era o sustento da pessoa. Pegar a mó não era pegar um objeto qualquer, era literalmente pegar a capacidade da pessoa de sobreviver, de se alimentar. E olha a seriedade disso aqui. Sequestrar alguém e vender como escravo, a punição era a morte. Absoluta. Não tinha multa, não tinha prisão. Era pena de morte. Isso mostra o valor imenso que eles davam para a liberdade pessoal. Era um dos crimes mais graves que alguém podia cometer. Agora a gente chega num ponto que aparece várias e várias vezes no texto: a proteção especial para certos grupos. Pessoas que por algum motivo não tinham aquela rede de apoio da família ou uma segurança econômica. Eram o estrangeiro, o órfão e a viúva. E a proteção era sistemática, era a lei, não era só uma sugestão. Olha só, os direitos deles nos tribunais não podiam ser distorcidos. Não se podia pegar o manto de uma viúva como penhor. E mais, a própria agricultura tinha uma função social. Se um fazendeiro esquecesse um feixe de grãos no campo, era para deixar lá, para eles. As azeitonas que sobravam na árvore depois da colheita eram para eles. As uvas que ficavam na videira, para eles também. Era uma espécie de rede de segurança social embutida no sistema. Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Quais são os grandes princípios, a filosofia por trás de todas essas leis? Basicamente são dois. O primeiro princípio é esse aqui, que se repete no texto.
Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. A lógica por trás disso é muito forte. É como se dissesse: seja justo com quem é frágil, porque um dia sua nação inteira foi frágil. Trate bem o estrangeiro, porque um dia vocês foram estrangeiros. A empatia aqui não é só um sentimento, é uma ordem baseada na memória coletiva. E o segundo pilar, que é fundamental, é o da responsabilidade individual. O texto diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Isso para um código tão antigo é super avançado. Acaba com a ideia de punição coletiva, de que a culpa passa de pai para filho. Não. A justiça é individual. Cada um responde pelo que faz. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Estamos olhando para um código de 3.000 anos atrás, falando de dignidade na economia, de uma rede de segurança social baseada na empatia, de responsabilidade individual. E a pergunta que fica no ar é: quais desses princípios de justiça tão antigos ainda fazem sentido hoje? Ou talvez quais deles a gente precisava ouvir com mais atenção nos dias de hoje?